Vocês já estão vendo na tela aqui a nossa honra de receber a nossa analista internacional, Fernanda Manhota. Minha querida, que bom tê-la no Hora H. Bem-vinda. Oi, Thaís, o prazer, a honra é toda minha, é uma alegria estar com vocês novamente. Fernanda, eu quero te ouvir sobre essa fala do Trump. Ele não só ataca a Suprema Corte, como ele ameaça os juízes. Pois é, Thaís, olha, essa não tem sido uma boa semana para o presidente Trump, né? Para quem está acompanhando as notícias, sobretudo no campo econômico, vocês devem ter percebido que nós tivemos aí a informação de que o PIB desacelerou, a inflação segue acima da meta, não há perspectiva de mais corte de juros. E agora um banho de água fria no que tange a sua principal estratégia para a reindustrialização e do ponto de vista até geopolítico e de soberania econômica, que são as tarifas. Eu diria que esse ataque, Thaís, se insere no contexto de que essa decisão basicamente reconfigura o poder do executivo sobre poderes emergenciais, né, estabelecendo, portanto, uma série de limites estruturais ao próprio presidencialismo americano e dando uma espécie de chega para lá nessa ideia de que dá para governar por decreto. O que a gente acompanhou hoje foi basicamente a Suprema Corte dos Estados Unidos, que tem maioria conservadora e que, portanto, em tese, tende a ser favorável ao governo Trump, aplicando uma espécie de contração institucional ao próprio poder executivo. Então, a gente está vendo Trump sendo marginalizado nessa tentativa de uma centralização decisória e ele reage a essa má notícia num contexto em que o próprio ano eleitoral dá a ele, né, mecanismos para, de alguma forma, encontrar responsáveis pelo que ele, então, vai tentar terceirizar de responsabilidades, Thaís. Fernanda, essa certamente vai ser uma nova busca dele, né? Porque o que a Suprema Corte fez hoje foi tirar o poder, foi tirar a tinta da caneta do Trump. E foi tentar devolver alguma previsibilidade, como a gente ouviu do Roberto Azevedo agora há pouco. Mas há já no mundo econômico uma preocupação muito grande da fúria que Trump dará na sua resposta. Então, ele ganha uma derrota política, mas e a derrota econômica? O quanto ela é tangível? Olha, Thaís, eu enxergo nesse primeiro momento, ainda quente, né, sem o distanciamento evidentemente necessário, três vulnerabilidades que são as mais óbvias, né, além dessas que a gente já estava falando antes sobre os danos políticos ao projeto que o governo Trump estabeleceu ali como a sua estratégia. O primeiro desses elementos de vulnerabilidade tem a ver com incerteza jurídica, que inclusive você abordou com o próprio Roberto, que é um amigo querido, nessa conversa anterior, né? A gente tem uma imprevisibilidade que se coloca no horizonte, que por mais robusto que seja o sistema dos Estados Unidos, sob o governo Trump, tem sim gerado uma série de incertezas. Então, esse é um ponto de vulnerabilidade que é política, mas também é econômica. No segundo ponto, existe um debate profundo acontecendo agora sobre risco fiscal. Afinal de contas, a gente está falando de bilhões em reembolso, que ninguém sabe muito bem como vai se processar, como vai ser feito, mas que efetivamente vão custar aos cofres. E, por fim, ainda no campo político, mas com perspectiva econômica, a gente está falando de uma narrativa eleitoral que vai sendo enfraquecida e o Trump perdendo controle sobre um tema que tem esse efeito do ponto de vista econômico muito forte, que é a proteção da indústria, né? Um elemento que ele defendeu com muita força. Me parece, Thaís, que todas as alternativas que se colocam no horizonte agora, né, que são relacionadas à seção 232, né, de segurança nacional, a seção 301, que são práticas comerciais desleais, ou mesmo a seção 122, que é talvez a primeira a ser acionada, essa que ele está falando em torno dos tais 10% e tal, que é sobre balanço de pagamentos. Nesses três casos, ainda que ele consiga resgatar um pouco dessa narrativa de proteção da indústria local e de tarifaço e coisa e tal, ele já chega muito enfraquecido, tanto porque ele precisa, seja de investigações que vão demandar tempo, então não vão dar celeridade necessária, seja porque, no caso da 122, por exemplo, que não requer investigação, ele precisa do Congresso e são medidas temporárias. Então, eu diria que a incerteza, a instabilidade são as palavras de ordem do dia e, sem dúvida, a derrota do ponto de vista dessa como uma estratégia macroeconômica para fazer gestão microeconômica, Thaís.
Fernanda, eu não tenho mais tempo, vai todo mundo brigar comigo, mas se você conseguir responder em 30 segundos, eu vou te agradecer rapidamente. Como é que você vê o Congresso reagindo a isso? É preciso ser muito concisa mesmo. Thaís, o Congresso está bastante dividido, mas a sensação predominante é de alívio entre os democratas, por óbvio, entre os republicanos, porque havia um desconforto com as tarifas, inclusive porque vários votaram contra. Então, tenho a sensação de que os freios e contrapesos funcionando deixaram todo mundo mais satisfeito lá por motivos que são variados. Muito bem, Fernanda Manhota, vou pedir para o Trump tomar umas decisões assim malucas de vez em quando e a Suprema Corte tomar decisões que aliviam o mundo para você voltar mais vezes no Hora H. Minha querida, boa noite para você, bom fim de semana. Eu que te agradeço, Thaís, um prazer enorme estar aqui com você nesse seu programa maravilhoso. Obrigada, querida, boa noite para você.